Dunga é reforço do Pescara aos 29 anos. O médio brasileiro muda de clube em Itália. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Oh, Vasco, o Dunga era figuraça na Fiorentina, camisola 10, craque, e de repente vai para o Pescara. E temos aqui história, não temos? É verdade. Primeiro, quase que podemos fazer 2 programas com o Dunga, porque ele aqui está no Pescara, mas o primeiro clube dele em Itália é o Pisa. É o Pisa. Ou seja, Ou não seja, são propriamente... ele ter jogado na Fiorentina. Exatamente. Se bem que no Pisa foi por empréstimo da Fiorentina, que entretanto vamos contextualizar. Mas sim, foi uma grande surpresa pensar que o Dunga, 2 anos antes de ser campeão do mundo, o capitão do Tetra e uma das figuras desse campeonato do mundo, estava a jogar no modesto Pescara, que ainda fez também uma época ainda mais modesta. Uhum. Sim, uma época bastante modesta. Vamos aos números de Dunga no Pescara. O Dunga está apenas um ano no Pescara, faz 23 jogos e marca 3 golos. Marca 3 golos e não tem grande sucesso desportivo, não é? Nenhum Porque sucesso o Pescara desce de divisão. Porquê que o Dunga vai para o Pescara depois de 4 anos na Fiorentina, em que não são só 4 anos? Ele tinha estado bem, era uma das figuras da equipa, Sim, não é? ele chegou a ir a uma final da Taça UEFA, chegou a jogar com o Roberto Baggio. Em que ano é que foi à final? Sim, ele jogou com o Baggio no início, não é? Eu penso que eles vão à final da Taça UEFA em 89-90, Ok, vou já ver. que é a última época do Baggio. Tal e qual, e perdem com a Juventus. Exatamente. E a Juventus vai buscar também o Roberto O Baggio. Baggio, pois. Mas o Dunga, depois da saída do Baggio, fica como principal figura do clube, mas na última temporada na Fiorentina, em 91-92, houve ali também mudanças na direção da Fiorentina, o Artemio Franchi, o filho, e houve aí uma confusão com críticas ao rendimento do Dunga. O Dunga também sempre teve um temperamento também de dizer tudo aquilo que pensava, e entrou ali num Como confronto. jogador e como treinador, não é? Exatamente. Entrou ali num confronto com a direção. Os resultados também nessa temporada, 91-92, não foram tão bons, e ainda por cima o Dunga era um jogador caro, e ainda a época estava a decorrer e já se percebia que era o final da passagem do Dunga pela Fiorentina. O estranho foi o clube para onde ele foi a seguir, não é? Porque nos dias de hoje era completamente impensável. Ele ainda se cruza com o Batistuta. Não sabia. O Batista na Fiorentina. Na reta final na Fiorentina. Sim, ainda faz 2 épocas com o Batigol. Faz 2 épocas que Não, 2? Não. Só deve fazer uma, né? Uma, sim, a última. 91-92. E sendo que a Fiorentina até desce divisão, entretanto. Porque na altura do Mundial 94 a Fiorentina está na Série B. Certo, sim. Mas aí já não é com, Mas já não não está com o Dunga. Com o Dunga ainda está sempre na Série A. Mas atualmente era impensável o capitão da seleção brasileira. Se bem que ele na altura também teve aí uma fase em que esteve afastado da seleção. Mas era um jogador quase sempre titular na seleção brasileira e de repente vai jogar para o Pescara. Era como atualmente. Se bem que agora o Brasil, o capitão vai mudando, mas imaginando um Casemiro ir jogar para o Cagliari. Para o Cagliari ou para o Monza. Sim, não é muito lógico. Sim, o Cagliari ainda era menos mal. Bem, o Pescara tinha subido, é isso? Exatamente, o Pescara tinha subido, mas também não ficou muito tempo. Não ficou muito tempo, desceu logo de divisão. Portanto, e depois só voltou 20 anos depois. Sabes quem é que era? Sabes quem é que era um dos jogadores? Sei, porque eu também apontei isso. Também só conheço 2, mas Massimiliano Alegre. É verdade. Olha que lindo. E eu não me lembro nada dele como jogador. Olha que carinho. Mas até teve assim uma carreira, pronto, mediana. Jogou sempre na Série A. Pescara, depois foi para o Cagliari. Andou sempre ali na Série A. Era Série A, Série B. Era um jogador modesto. É muito melhor carreira como treinador, como jogador, não há dúvida. Não propriamente muito mais qualidade, mas... Achas que tem qualidade? Eu não sei, eu não sou fã, mas não, quem conquista tantos títulos, eu também não sou o maior fã dele, mas quem conquista tantos títulos tem que ter algum títulos, e ainda por cima levou os Juventus a 2 finais da Liga dos Campeões. E para além disso, durante muito tempo eu tive
ainda um carinho mais especial pelo Allegri, porque durante muito tempo ele foi o último treinador a guiar o nosso Milan, ao último título na Série A, finalmente. Aí ele era bom. Mas ele na Juventus foi horrível. Não, estou a brincar. Tem mérito. Tem mérito, claro que não é. E não vai ficar na história do futebol como um treinador revolucionário e que marcou as táticas, mas só pelos títulos que ganhou e pelos jogadores que treinou, tem que ter algum mérito. E tinham também ali outro jogador que era campeão da Europa na altura. Sim, que é o Sivbæk. O defesa que foi campeão naquela equipa da Dinamarca. Exatamente. E que também foi aqui uma contratação. Ele vem do Mónaco, eu até achava que tinha sido um bocado mais, mas mais exótico. E pronto, nós conhecemos o Massimiliano Allegri agora, não é? Ou seja, na altura ele não era propriamente um nome forte nessa equipa, ou seja, tinha o Dunga, tinha o Sivbæk, mas o resto não tinha grande qualidade e não foi de surpreender foi de surpreender ter contratado o Dunga, mas não foi de surpreender terem descido divisão. Terem acabado em último lugar e a larga distância. Portanto, eles nas últimas jornadas já estavam claramente despromovidos. Mas o Pescara, também só voltaram 20 anos depois à Série A e foi outra vez a mesma coisa, com um plantel frágil, sem grandes nomes. Um dos principais até era o Quintero, que depois representou o Porto na época a seguir. E também desceu divisão e tem a ideia de ter descido de forma também categórica, ter ficado no último lugar. Curiosamente, eles começam com uma vitória em pleno Olímpico de Roma, frente à Roma, por 1-0, gol do Salvatore Nobile. Desconheço. A Roma do Caniggia e do Carnevale. Era uma Roma boa, Sinisa Mihailovic, Aldair, Carboni. Portanto, ganharam. Ainda não havia o Dunga nesta altura, mas depois o segundo jogo é contra o Milan e fica impressionante. Olha para isto. Portanto, desculpem, quem só está a ouvir não está a ver. De repente até eu fiquei a olhar para ti. Olha, mas isto é impressionante. Portanto, Pescara-Milan fica 4-5. 4-5. O Pescara conseguiu marcar 4 golos. Não, o Pescara aos 23 minutos já tinha marcado 4 golos. Isto é notável. Sendo que o Milan já tinha marcado 2. Portanto, estava 4-2. Olha, eu estou parvo com esta ficha de jogo. Vejam no nosso vídeo. Portanto, o Allegri marca no minuto 1 e o Pescara começa a ganhar. Depois o Maldini marca aos 3, o Lentini marca aos 5. Aos 5 minutos já estava 2-1. Depois, genial, esta ficha é genial. O Franco Baresi faz 2 autogolos aos 12 e aos 14 e o Pescara já volta para a frente. A seguir, o Frederic Massara marca e o Pescara está a ganhar 4-2 aos 23 minutos. Devia estar o estádio louco, mas... Depois a história acaba com o Van Basten. Mas o incrível é que esse Milan era muito famoso, Milan da primeira década de 90, por quase não sofrer golos. E olha, mas também dois dos 4 golos foi o Baresi que meteu na própria baliza. O que também parece quase contra a natura, o Baresi. É um dos melhores defesas do mundo e logo no mesmo jogo marcava. Nem sabia que era possível ele marcar autogolos. Mas pronto, vamos acreditar que são aqueles formatos que batem nele e desvia para a baliza. A história acaba com... E o Dunga já estava em campo? Não, também ainda não estava em campo. A história acaba com um tal de Van Basten a meter ordem na casa. 1, 2, 3 golos, marcou 3 golos e virou o jogo de 4-2 para 4-5. Acabou a brincadeira. Sendo que o Van Basten aí já estava a entrar na fase final da carreira. Já com algumas lesões, alguns problemas. Os tornozelos já começaram a dar de si e ele depois na época seguinte ainda faz parte do plantel, mas nem chega a jogar. Sim. O Pescara, apesar de tudo e apesar daquela tendência que nós achamos que há em Itália, é impressionante a quantidade de golos nos jogos do Pescara. Portanto, eles têm logo à quinta jornada perdem 5-2 com o Udinese, depois na sétima perdem 4-3 com o Genoa. Era um futebol espetáculo do Pescara. Era espetáculo e dava sempre o mesmo resultado. 4-1 em casa com o Milan. Pronto. E atenção, ainda não acabei. Portanto, eles depois ganham um jogo 4-3 ao Ancona, como é que se diz? E o mais engraçado é a reta final do Pescara. Portanto, eles já despromovidos, praticamente despromovidos, a 4 jornadas do fim, recebem o Nápoles. Deixa-me ver em que lugar é que está o Nápoles, que é só para não parecer que isto aqui foi um grande resultado. Mas na altura o Nápoles ainda era... ainda não tinha o Maradona, mas ainda era... Meio da tabela. E eles ganham 3-0 ao Nápoles, assim, descansadíssimos.
Aqui havia Dunga, Pois, sendo que eles ganham 3-0 ao Nápoles, tendo um jogador expulso aos 24 minutos. Imagina. Portanto, Foi só para dar um bocadinho mais de equilíbrio a esse jogo. Não, e foi do género, afinal esta equipa podia. A seguir vão ao Ancona e perdem 5-3, portanto tinham ganho 4-3 na primeira jornada. E depois, penúltima jornada, contra uma tal de Juventus, Pescara 5, Juventus 1. Mas Já despromovidos. Mas Já a despromovidos. Juventus aí foi a época da final da Taça UEFA e provavelmente, eu quero acreditar que poupou os jogadores para essa 92, final. 93? Em 92, É? 93 a Juventus ganha a Taça UEFA. Ok. Provavelmente terão poupado os jogadores, digo eu. Mais ou menos. Quer dizer, eles começaram a ganhar. Aos 2 minutos o Ravanelli já tinha marcado. Jogou Ravanelli e Baggio na frente. Jogou Paulo Di Canio. Jogou António Conte, Kohler, Então, Peruzzi na baliza, está aí grande parte Andreas da equipa. Moller. Epá, nada Que mal. estranho. Porque ainda por cima na altura, a final da Taça, ainda agora é também, não é? Olha, e o Allegri marcava muitos golos. Marcou 2 golos neste jogo às Juventus. Olha, estás a ver? Já viste? Olha, não fazia a mínima ideia. Ele jogava aqui, médio? Eu acho que era média. Olha. Eu não me lembro dele a jogar, mas tenho ideia de ter gostava lido que de ele pedir- era média. Gostava de pedir desculpa ao Dunga, que nós estamos aqui a fazer um programa Exato, meio do Dunga, meio do Allegri. Mas o Dunga neste Mas muitas vezes acontece isto, as equipas ficam em último lugar e fazem um campeonato terrível, mas de repente, Sim. como já não tem aquela, Libertados de pressão. já não não é? tem aquela pressão, Sim. e os adversários também muitas vezes entram, isto agora, podemos até dizer que é o bonus game, que é o jogo que já está a ganhar a É. partida, e a pressão está toda do outro lado e às vezes acontece isso. Eu lembro que em Portugal a União de Leiria há muitos anos Sim, 7, também me 8. lembro. estava a fazer o campeonato horrível. E mas a partir do momento em que desceram, depois Eles fizeram foram bons ganhar a jogos. Braga, ganharam tipo 4-1 ao Sporting, foi assim muito Sim, surpreendente. sim. Este Pescara, portanto, estes últimos resultados, tal vitória ao Nápoles, vitória contra a Juventus, foi mesmo prémios de consolação, porque eles acabaram, na altura era 2 pontos era na 2 vitória. pontos as vitórias, mas eles acabaram com 17 pontos e a 13 pontos da Fiorentina, portanto isto davam uns valentes jogos ainda. Mas agora temos que falar do nosso Dunga, não é? E o nosso Dunga, pronto, as coisas Pronto, mas começaram e acabaram aqui, não é? Mas essa fase da carreira do Dunga foi uma fase estranha, se assim se pode dizer. Primeiro o Dunga era titularíssimo do Brasil em 90, no Mundial 90, mas foi uma das piores prestações sempre do Brasil. Eles são eliminados Ficaram nos oitavos de com a Argentina. Exatamente. Canidia, a passe de Maradona. Exatamente. Já cantavam os adeptos da Argentina. Tem uma música em que falam desse gol. E há a mítica história das águas, não é? Sim, Das sim. águas O Branco nesse jogo. diz que era. Que o Branco diz que bebeu uma água que os argentinos estavam Tinham muito lestos minado. a dar-lhes as garrafas de água. Estavam mas, todos enjoados. os mas homens. essa seleção brasileira, que até nesse jogo contra a Argentina, até foram muito superiores e atiraram, se não me engano, 3 bolas aos ferros, mas foi muito criticada porque mudou um bocadinho a ideia do futebol brasileiro. Era uma Sim. equipa mais defensiva, com mais. Mas também era uma equipa com menos... Ou Sim, seja, sim. se tu te lembrares do Brasil... Se essa seleção 90 era não das fica- menos sim, dotadas, sim, não é? sim, não. À beira da de 82 era água Não e tinha vinho. nada a ver, sim, não. Mas ligando muito mais ao rigor defensivo, coisa que o adepto brasileiro não está habituado e não está bem, então em 1990, muito menos, e o Dunga foi visto como quase a encarnação do mal, ou seja, o Dunga era visto como o jogador modelo de uma equipa que não jogava bom futebol e ele esteve afastado da seleção brasileira durante algum tempo. Ele só volta à seleção depois em 93. Ele estou quase 3 anos fora da seleção. Coincide com E depois foi. ele coincide com a fase na Fiorentina, onde ele até está bem. Faz uma carreira boa na Fiorentina, mas não estava muito marcado na seleção brasileira. Ou seja, foi aqui uma fase complicada do Dunga. E ele depois só volta já perto do Mundial de 94. E ele ainda joga a qualificação, certo? Ainda joga a qualificação. Quando é que ele volta? Qual é o primeiro jogo? O primeiro jogo é em fevereiro de 93. Portanto, foi precisamente nos tempos do Pescara. Apesar de tudo, é nessa Estás a ver? altura que ele Estás a ver? volta. Mas aí também, porque eu lembro que o Brasil foi provavelmente a primeira vez em que houve algumas dúvidas se o Brasil se qualificaria para o Mundial, foi em 94, que o Brasil fica atrás da Bolívia, quem diria, o Brasil atrás da Bolívia, num grupo Impensável. de qualificação, e depois tem um jogo decisivo contra
contra o Uruguai e havia muito receio que o Brasil pudesse ficar fora desse Mundial. E então o Dunga regressa e o próprio Romário também teve aí alguns problemas na seleção, mas voltou e foi decisivo contra o O Uruguai. Romário marcou 2 golos. Contra o Aí Uruguai está. ele que marcou os 2 golos. E se não me engano o Romário Eles estavam volta estavam atrás da Bolívia, mas com essa vitória e passaram para a frente. Pronto, mas Sim, eles porque a tiveram Bolívia atrás. empatou no Equador e por isso o Brasil depois passou Mas se para o a Brasil frente. não ganhasse esse jogo contra o Uruguai, ou pelo menos se perdesse, eu acho que o empate provavelmente lhes daria. Mas se perdesse o Não, Brasil... o empate não, porque estava atrás do Uruguai. O Brasil estava atrás do Uruguai. estava atrás do Uruguai. Eu ok. estava com os mesmos pontos do Uruguai Ok. e a Bolívia também estava ali no embaranhado. É engraçado que eu sempre tive a ideia da Bolívia ter ganho esse grupo e o Brasil ter lutado com o Uruguai. Mas então o Uruguai estava em primeiro no grupo. Estava, Ok. exatamente. Pois eu lembro perfeitamente de se falar que na possibilidade, quase impensável, A Argentina não foi. a Argentina foi, mas teve que Ah. passar pelo play-off contra o Teve que ir ao Estado, play-off. que é a tal qualificação em que perdem 5-0 com a Colômbia. Ok. E então vão a um A tal- play-off a tal que nós intercontinental. falámos há dias. não é? Exatamente. Sim, Há uma senhor. semana a falarmos há uma semana não, há mais. Há duas. Há duas. A Exatamente. falarmos do Iguita, falamos do 5-0, e está aqui outra vez a qualificação. As pessoas até vão achar que nós estamos a gravar os episódios todos Todos de na uma mesma- vez, não é? É verdade, estamos a fazer isso. Mas, ou seja, o Dunga, apesar do desastre que foi a época coletiva do Pescara, Pôde nessa época voltar à seleção. voltou à seleção. Se calhar são vários fatores, que é a dificuldade do Brasil estar apurado, a qualidade do jogador e também o facto de terem reconhecido bem. Um jogador consegue não, mas que dá este passo, vai para uma equipa mais frágil, deve ter aqui uma disponibilidade e uma liderança importante, Claro. e foram buscar o Dunga. O Dunga sempre foi também conhecido pela sua liderança. não é? Sim, sem dúvida. Acho que é dos Pode não- capitães mais incontornáveis, não digo só do Brasil, mas do próprio campeonato do mundo. Sem dúvida nenhuma. Devem ser poucos os capitães que mostravam tanta raça, tanta liderança, a vontade de ganhar, o incentivo aos colegas. Tanto que ele depois vai ao Mundial, isto já. Mas aí já Portanto, ele já tinha saído do Pescara, foi uma época para o Stuttgart, e depois veio o Mundial de ele é campeão do 94, mundo como jogador do Stuttgart, precisamente. como jogador de Stuttgart, assim. O primeiro jogo, ele sai aos 80 minutos contra a Rússia e a partir daí faz todos os minutos de todos os jogos do Brasil e desagua na final frente à Itália. Ele marca um dos penaltis ou não? Eu tenho a ideia que sim, que ele marca. Eu sei que ele marca um penalti em 98 nas meias finais contra a Holanda. Posso estar a trocar com esse jogo, Isso- mas eu por isso eu acaso sei que também marca. tenho a ideia Não de ter sei marcado na final. Pode ter marcado, eu não sei. Este aqui não sei mesmo. Mas então o Dunga vai à final, leva a equipa à final. Leva a equipa, não. Ajuda a equipa a ir à final e depois é considerado e é lembrado como o campeão do Tetra, sendo que ele depois faz mais uma época no Stuttgart. Em 95 sai e vai para o Japão. Isto para mim é algo que me suscitou muito interesse, que eu não sabia. Aliás, que ele vai ao Mundial de 98 a é jogar isso. Há 3 anos, a jogar há 3 anos no Japão. Eu por acaso fiquei muito surpreendido com isto, porque eu lembro-me que em 98 ele já estava no Japão, mas não tinha a mínima noção que ele já lá estava há 3 Era épocas no e meia. Nagoya, não é? Júbilo Júbilo Iwata. Ok. E então é nesse contexto que ele ainda vai ao Mundial de 98 E continua a ser titular e o capitão da seleção brasileira. Portanto, estamos a falar numa altura em que o futebol japonês ainda era menos visto que agora. Sim, mas lá está, a década de 90 foi a época em que o Japão apostou muito forte porque queriam marcar presença pela primeira vez no Mundial, conseguiram precisamente em 98. Também iriam receber o Mundial seguinte em 2002. Sim. Juntamente com a Coreia, queriam apostar forte no futebol. No início da década, nós acho que até já falamos aqui do Zico. Sim. O Zico jogou lá, o Gary Lineker também chegou a passar lá, mas isso anos antes do Dunga. Mas durante essa década de 90 o Japão conseguiu captar alguns jogadores que ainda ficaram alguns anos no campeonato. E o Dunga... E ele ganhou É um o princípio. campeonato. Ganhou um campeonato em 97. Não temos nada. Mas ganhou um campeonato. Nem calendário, provavelmente. Não, isto ainda lá devemos de chegar. E o Dunga depois então Mas ele ainda volta para o Brasil. E... volta para o Brasil para jogar uns joguinhos no Internacional. Mas nesses joguinhos, como tu dizes, desculpa, e ele foi decisivo porque marcou o gol decisivo com que o Inter não desceu de divisão nessa temporada.
Em 99 ou em 2000? Isso já não sei. Ok. Sei que ele marca um gol decisivo. Decisivo. Até há pouco tempo, até há uma imagem, há um vídeo que até é emocionante, que o Dunga... É este contra o Palmeiras, que ele marca aos 80 minutos. É isso, muito perto do final. Este é aquele campeonato em que o Internacional faz um autêntico milagre? Isso não sei, só ok. sei que eles não 10. Mas ia-te falar desse vídeo, há um vídeo, apareceu para aí há umas semanas na internet. Uhum. O Dunga é voluntário numa associação de apoio aos sem-abrigo e vai ajudar na alimentação dos sem-abrigo. E um desses sem-abrigo reconhece o Dunga e vai ter com ele super emocionado e agradecer-lhe o título campeão mundial 94 e o golo marcado que evitou a descida da divisão do Internacional. E o Dunga, mas isso é incrível, pensar, ele foi jogador, foi treinador da seleção brasileira. E o que eles se lembram é disso, não é? Sim, mas também é humilde. Isto mostra muito o caráter do Dunga, não é? Porque com a condição em que ele está, não é muito normal nós vermos essas pessoas na rua ajudarem outros, não é? Se calhar podem ajudar, mas mais escondido. E o Dunga dá a cara e está ali na rua a ajudar essas pessoas. Isso é notável. Muito bem. Não é só conhecido pelas camisas, lembras-te das camisas dele como selecionador brasileiro? As camisas e o mau futebol. Sim, mau futebol, claramente. Sem dúvida. Vasco, acabou a primeira temporada, Vasco. É verdade. Gostaste? Gostei muito. Foi bom? Muito. Disseste aos teus amigos? E muitos outros ainda ficaram aqui por falar. Muitos. Já recebemos vários feedbacks é verdade. Sugestões. Vários discos pedidos até. Nós fizemos a lista antes de começarmos a gravar isto e fomos seguindo à risca, mas sim, houve outros nomes. Quem sabe se nós não voltamos a ter uma temporada neste formato, pode perfeitamente acontecer. Antes de mais, gostávamos muito de agradecer o vosso feedback, a vossa forma religiosa também, como nos acompanharam e como isto foi também crescendo ao longo desta temporada. E fica já a garantia que nós não vamos mesmo demorar muito tempo a voltar com uma nova temporada, com mais 25 histórias de transferências misteriosas no mundo do futebol. E se calhar até vamos mudar o nome deste podcast. Vamos ver. Tudo pode acontecer. Mas isto passou muito rápido, estes 25 episódios. Muito rápido. Foram tempos bem passados. Agradecer-vos uma vez mais, passem palavra, isto é uma coisa que se ouve agora como se ouve daqui a 5 anos, portanto estejam à vontade, nós não temos qualquer tipo de patrocínio, isto é mesmo uma brincadeira para nós nos divertirmos enquanto estamos aqui a trabalhar no 00 e é muito bem passado convosco, esperamos que tenham gostado, voltem connosco e façam as vossas avaliações, os vossos follows, partilhem nos vossos grupos de amigos. E cá estaremos para nova temporada muito em breve. Voltem connosco. Até lá. Um abraço.